Muito bem, gente. Vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque depois de anunciado oficialmente o relatório final da CPI da Covid-19, o próximo passo é saber até onde vai ou pode ir esse documento assinado pelo senador Renan Calheiros, com 1.200 páginas. As reações já começam a acontecer por todos os lados. A grande maioria dos que fazem parte da lista de pedidos de indiciamento divulgaram notas de repúdio às citações feitas pelo relatório. O senador Flávio Bolsonaro afirmou ter listado cerca de 20 crimes que, segundo ele, foram cometidos por Renan Calheiros durante os trabalhos da CPI. Na sessão marcada para a próxima terça-feira, será feita a leitura dos votos em separado, que deverão ser apresentados de início por senadores da base governista. A CPI estabeleceu 15 minutos com tolerância de mais 5 minutos para a leitura destes votos. Eu quero saber de você, meu caro Rodrigo Constantino, se dá para acreditar que terça-feira essa história termina. Paulo, já está fazendo hora extra há muito tempo, né? Uma CPI que tratou como tratou uma médica como a doutora Nise Yamaguchi e que é relatada por Renan Calheiros, acabou o assunto aí. Acabou o assunto. Sabe por que é notícia isso? Porque a imprensa, a velha imprensa militante, que tem um único objetivo, derrubar o Bolsonaro para ver se o governo volta a irrigar seus cofres, né? Ela levou a sério, resolveu levar a sério uma CPI dessas. Esse relatório patético e soviético serve só para alimentar as narrativas dessa mídia corrupta e lá fora idem, porque tudo isso é um clubinho, e um clubinho com tentáculos internacionais. Então, da mesma forma que os nossos militantes disfarçados de jornalistas usam aquilo que sai no Guardian, no New York Times, para falar que o mundo olha com ojeriza ao Bolsonaro, da mesma forma que eles fazem isso, é uma via de mão dupla. Aí eles vão alimentar os seus coleguinhas da patota internacional com esse relatório para que eles repitam lá fora, né? Olha o que acontece com o Brasil, os crimes que o presidente cometeu. É a mesma ladainha. Como o Partido Democrata está tomado por esses vermelhinhos, pelo PSOL, que cada vez fala mais firme, mais grosso dentro do partido em relação aos tucanos, que são a velha guarda, Hillary Clinton e companhia, né? Vários parlamentares democratas já estão denunciando o governo Bolsonaro com base nessas peças de ficção e tentando espalhar essas mentiras. O nosso embaixador Foster deu uma boa resposta à altura com a sua carta. Agora, veja, né, que isso tudo é parte de um clubinho que visa exatamente a falar um para os outros dentro de uma bolha. E do lado de fora da bolha, graças às redes sociais, a gente, né, mais normal, olha com cara de espanto e um risinho de deboche do lado, se não tivessem tanto poder ainda esses dinossauros. Piperno, eu vejo que você já está sentindo falta da presença do Constantino aqui nos estúdios. É verdade, o Constantino aqui ao lado, realmente, a gente levou aí para o outro nível o debate Palmeiras e Flamengo aí, que vai ser resolvido no próximo dia 27 de novembro. Mas aí, Constantino, em relação em relação à ojeriza que o mundo sente do Bolsonaro, eu estava até rindo um pouco disso, porque hoje, né, todo mundo aí noticiou e tal, a dificuldade que o Bolsonaro tem para obter lá o agreement para o Crivella, embaixador na África do Sul. Nem o embaixador da África do Sul dá bola para o Brasil mais. Quer dizer, nem o presidente da África do Sul dá bola para o Brasil. A ponto do Crivella estar há 4 meses na fila e não recebe esse documento. Quer dizer, não recebe autorização para trabalhar como embaixador do Brasil lá. Quer dizer, está muito difícil aí se relacionar com o nome. E olha, vou te falar uma coisa, que ousadia também tentar nomear o Crivella para embaixador do Brasil em Joanesburgo. Vai lá, Constantino. Não, a indicação específica a que o Piperno se refere, eu, por exemplo, também acho forçação de barra, mas usar isso como indicativo de que o mundo não liga mais ou não leva a sério ou não quer saber do Bolsonaro, isso aí é um salto quântico pipérnico, né, que realmente a gente fica espantado. O Macron não quer saber, a Merkel não quer saber, ninguém quer saber, quer dizer, ninguém que interessa. Falar de dados. Só o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita. Não, olha só, os investimentos diretos continuam vindo? Continuam. O Brasil está sendo foco de recebimento aí desses investimentos. Cada vez menos. O Brasil virou pária internacional e ninguém mais quer saber do Brasil. Não confunda as narrativas dos seus pares lá fora com a realidade.
com a realidade. Discurso do Macron é uma coisa, investimento francês é outra, por exemplo, entendeu? Então tem muitos interesses aí e a gente não pode confundir uma coisa com a outra, Piperno. Não, investimento francês vai ficar cada vez mais difícil. Aliás, francês e alemão, porque agora o Partido Verde deve entrar no governo. Nossa, aí a interlocução vai ficar mais complicada, né? É tudo gogó. É tudo gogó. Isso. Bruna Torlai, eu quero saber a sua avaliação justamente sobre o destino desse relatório final, no que essa história toda vai dar. Olha, hoje na minha coluna semanal na Jovem Pan, né, saiu um texto escrito justamente, relatório da CPI da Covid-19 banaliza a história dos crimes contra a humanidade, tá? Eu vou me concentrar nesse ponto, porque eu tenho falado disso desde o começo da semana. A história de crimes contra a humanidade, você atribui isso ao Bolsonaro, é um desrespeito violento com as 6 milhões de vidas perdidas durante o Holocausto. Essa tipificação no direito internacional de crimes contra a humanidade foi o expediente que se encontrou após a Segunda Guerra para fazer com que os oficiais nazistas pagassem por crimes, por imoralidades que, contudo, não eram consideradas crimes, uma vez que havia legislação para dar suporte a tudo aquilo que foi cometido contra o povo judeu. Então, havia uma legislação aprovada em 1935, eu falo no texto que saiu hoje, eu explico exatamente que primeiro em 1935 se aprovou um conjunto de leis que legitimou perseguição e assassinato de judeus. Isso é crime contra a humanidade. Quando você banaliza essa expressão para fazer palco político, você está desrespeitando, assim, algo que foi uma conquista importantíssima do direito internacional. E isso, para mim, é inadmissível. Então, para mim, Paulo, esse tipo de relatório não tem perdão, porque você banalizar a história das atrocidades já cometidas no Ocidente é algo que só poderia vir de alguém tão desprezível quanto o Renan Calheiros, né? Serrão, chama o VAR nessa história. Vamos chamar o VAR, que esse relatório dessa comissão, ele banaliza o combate à corrupção. Infelizmente, eles não ouviram, não atacaram a corrupção maior praticada por governadores e prefeitos. Isso aí é que o povo queria que fosse realmente investigado e não foi. Então, essa CPI brincou e vai se desmoralizar. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, perdoem pela comparação, mas nosso establishment, nossa imprensa em sua maioria e a nossa oposição parecem a metralhadora do Alec Baldwin. O estrago que eles fazem é terrível. Muito bem, são 5 horas e 43 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta aqui ao vivo com o nosso 3 em 1. Lembrando que dia 27 de outubro, quarta-feira que vem, a partir das 6 horas da manhã, é a TV Jovem Pan News no ar, contando muito com a sua audiência, com a sua participação, com a sua companhia em toda a programação da Jovem Pan. Nós estávamos conversando aqui justamente sobre esse relatório final, né, da CPI da Covid-19 que será apresentado amanhã. A gente tem um tempinho ainda para questionamentos. Piperno, eu vi que já me pediu a palavra. Por favor, Piperno. Não, sobre o que a Bruna falou, a Bruna usou de fato uma interpretação clássica da história dos crimes contra a humanidade, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, do que aconteceu na África nos anos 90, Tutsis e Hutus lá em Ruanda. Mas ontem eu vi uma longa entrevista da desembargadora Silvia Steiner, que já foi juíza lá da Corte Penal Internacional, e ela falou sobre jurisprudências. E vejam, ela nem citou o nome, mas nos últimos dias essa corte aceitou iniciar uma investigação, que está muito longe ainda de uma condenação, contra o presidente Duterte, lá das Filipinas, exatamente por uma denúncia de que houve extermínio de população local. Bruna. Eu acredito que todo esse tipo de investigação é extremamente pertinente e seria muito bom que também se aceitasse a denúncia pelo que aconteceu no Brasil para que se fosse desmascarada essa narrativa. Ainda assim, eu acho que o fato de ter sido evocado é um desrespeito àqueles que sofreram na história da Segunda Guerra. 30 segundos, Serrão. Seria muito bom que essa Corte de Haia também apurasse o genocídio brasileiro, um país onde 60 mil pessoas são assassinadas brutalmente por ano pela máquina do narcotráfico, do crime
organizado que está aí, institucionalizada e arraigada no Estado brasileiro. Isso é genocídio, hein?